Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o seguinte tema: trabalho. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o trabalho. O que a palavra de Deus fala a respeito do trabalho. E vamos tirar algumas conclusões para o nosso dia a dia. Primeira coisa, consequências para quem não quer trabalhar. A Bíblia fala sobre isso também, das pessoas que são preguiçosas, que não querem trabalhar, como deveria ser o tratamento. Ou seja, Paulo, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 3, verso 10, diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Havia pessoas ali que não queriam trabalhar e ficavam se intrometendo na vida das pessoas. Então Paulo orienta aos irmãos que aqueles que não querem trabalhar também não comam. Ou seja, se não trabalha, não produz, se não produz, não tem o que comer. E a palavra diz também, em Provérbios capítulo 6, 9 e 11, que, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então o sábio está dizendo que aquele que é preguiçoso não tem o que comer. Se não tem o que comer, parte para a vida errada. Ou seja, busca roubar para suprir as suas necessidades. E também como um homem armado, que coloca a arma na vida das pessoas para que as pessoas possam entregar aquilo que ela tem. Então, há consequências para aquelas pessoas que não querem trabalhar, e a palavra de Deus aponta para isso. Porque o trabalho ele vai trazer para nós aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. E assim nós vamos ver que a segunda coisa que a Bíblia ensina sobre o trabalho é que o trabalho é dádiva de Deus e ela dignifica o homem. Como que nós vamos ver isso através da palavra do Senhor? Em Eclesiastes capítulo 2, verso 24 e verso 25 diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então você vê que o trabalho é dádiva de Deus. Deus criou todas as coisas para depois criar o homem. E depois que criou o homem, ele colocou ali no jardim para cultivar e guardar. Para cultivar quer dizer o seguinte: cuidar para que produza frutos para o seu alimento. Então, o trabalho ele é dádiva de Deus. Aí ele diz aqui: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer e quem pode se alegrar? Porque aí não tem a bênção do trabalho. E Mateus capítulo 10, verso 10, Jesus diz: porque digno é o trabalhador do seu alimento. Se ele trabalha, ele alimenta. Então, o trabalho dá dignidade ao homem, dignifica o homem. E Paulo, ao falar a Timóteo, ele repete o ensinamento de Cristo Jesus, pois a Escritura declara: e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, se ele trabalha, ele tem o salário. Se ele tem o salário, ele tem o alimento. Então, o trabalho é dádiva de Deus e o trabalho ele dá dignidade ao homem, porque ele trabalhando, ele tem o sustento e não precisa pegar aquilo que é alheio, aquilo que não é dele. Por isso, o trabalho é dádiva de Deus e o trabalho dignifica o homem. Então, você vê, o trabalho, o que a Bíblia ensina sobre o trabalho? Aquele que não quer trabalhar, não coma. E se ele não trabalha, ele tem que pegar aquilo que não é dele. Agora, quando nós entendemos que o trabalho é dádiva de Deus e dignifica o homem, esse trabalho vai dar sustento e dar dignidade a quem trabalha. Também nós vamos ver que o que a Bíblia ensina sobre o trabalho
O trabalho traz o sustento para o lar, traz o sustento para a casa, traz o sustento para o homem. E isso fica claro quando nós vemos Efésios capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele fala duas coisas importantes que o trabalho traz para o homem. O primeiro é o sustento para a sua casa e para a sua família. O segundo é acudir ou abençoar aquele que tem necessidade, o órfão, a viúva, aquele que é doente, que não pode trabalhar. Então, com o sustento do seu trabalho, ele sustenta a sua casa e ele pode abençoar vidas que são necessitadas. E é isso que traz o trabalho. O trabalho dignifica o homem, dando sustento e dando forças para que ele possa acudir ao necessitado. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, Paulo diz: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, nesse texto nós já vimos, aquele que não quer trabalhar, não coma. Mas as pessoas que trabalham, elas vão ter do trabalho, tranquilamente, o pão para se alimentar. Ou seja, o trabalho traz sustento para aquelas pessoas que trabalham e têm o seu pão de cada dia. Por que a palavra diz o pão na oração que Jesus Cristo, o pão nosso de cada dia? Porque sempre a cultura judaica fala do pão, porque o pão era o alimento fundamental naquela época. Hoje seria o arroz e o feijão nosso, ou seja, trabalhando tranquilamente vão comer o seu pão, o seu prato principal, o arroz, o feijão. Assim teremos sustento através do suor do nosso rosto. E Provérbios capítulo 6, verso 8, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Esse texto é o texto da formiga, que ensinando ao preguiçoso, que ela trabalha para preparar o seu pão, e na cega, ou seja, no tempo de sequidão, ela está juntando o seu mantimento para alimentar no momento do frio e da seca. Ou seja, o trabalho traz sustento para o trabalhador. Também nós vamos ver que a Bíblia ensina sobre o trabalho para que possam ver Deus em nosso proceder. Todo aquele que é servo de Deus, ele tem que ser um trabalhador. E sendo um trabalhador, ele vai testemunhar Cristo na sua vida. Há um tempo atrás, a Rede Globo, no programa Fantástico, fez uma série de reportagens colocando o dono da empresa para ser o empregado. E esse dono iria ver como as pessoas que ele contratou para ser o seu empregado estavam desenvolvendo o trabalho. E a maior parte dos trabalhadores eram cristãos. E eles trabalhavam mostrando Deus na sua vida, sendo honestos, sendo verdadeiros, sendo íntegros e retos. E isso foi colocado em rede nacional. E essas pessoas foram abençoadas pelo seu trabalho, de testemunhar Deus na sua vida. E é isso que a palavra do Senhor mostra. Provérbios capítulo 16, verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando nós entregamos o nosso trabalho nas mãos do Senhor, Ele abençoa a obra das nossas mãos e todos os nossos desígnios serão estabelecidos. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós fazemos o nosso trabalho para a glória de Deus, mesmo para homens,
mas fazendo para a glória de Deus, estamos testemunhando Deus na nossa vida, e Deus será glorificado, Deus será exaltado. E Efésios 6:7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Quando nós servimos, fazemos o nosso trabalho como para o Senhor, nós estaremos abençoando vidas. E se estaremos abençoando vidas, Deus está sendo glorificado. Então, para que as pessoas possam ver em nosso proceder Deus na nossa vida, Deus na nossa história. Então, o trabalho que nós fazemos para a glória de Deus, Deus será visto na nossa vida. E vamos ser dignos de confiança. E se somos dignos de confiança, nós somos abençoados e Deus é glorificado. Então, queridos, o que nós aprendemos? O que a Bíblia ensina sobre o trabalho? Ensina que tem consequências para quem não quer trabalhar. Ensina que o trabalho é dádiva de Deus e dignifica o homem. Ensina que o trabalho traz sustento para a nossa vida e para a família e também para abençoar os necessitados. E vimos também que o trabalho é para que as pessoas possam ver Deus em nosso proceder, Deus em nossa vida, Deus em nossas atitudes, e assim Deus é glorificado. Vamos orar, queridos? Senhor meu Deus, graças te damos. O trabalho é algo maravilhoso e não penoso. O trabalho não é maldição, é bênção na vida do homem. E que possamos, Senhor Deus, fazer o nosso trabalho com todo empenho, com toda dedicação, com alegria, para, primeiramente, glorificar ao Senhor e depois abençoar aquele que nos deu o emprego, que nos deu o trabalho, e eles possam ter o sustento na sua casa também. Ó Deus querido, abençoe cada família, ó Pai, o trabalho de cada um, e aqueles que não têm o trabalho, abra as portas para que possam levar o sustento para a sua casa e ser também canal de bênção para as vidas que estão necessitadas. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros, ó Pai. Coloque a tua mão sobre todo o enfermo, curando, libertando e restaurando. Aqueles que estão passando por um momento de decisão, de fazer escolhas de sabedoria para enfrentar o problema e resolver debaixo da tua vontade. Em tudo nós te louvamos e te adoramos. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.